Fala, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Patrick Guedes e eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes disso, eu gostaria de te fazer um pedido. Deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal e compartilha conosco nos comentários o que Deus compartilhou no seu coração. Vamos juntos, em unidade, a edificar a vida um do outro. Amém? Essa mensagem ela nasce enquanto eu estava lendo o livro de Mateus, Mateus 3,15. E eu vou ler para que a gente possa entender o que é. Aqui João Batista iria batizar Jesus, mas ele não gostaria, porque ele falava que não era digno, e realmente, quem é digno, né? Mas Jesus responde a ele: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. Sabe, quando eu vi isso, eu comecei a refletir. Será que estamos realmente fazendo tudo que Deus requer de nós? Será que estamos obedecendo a Deus completamente? Foi isso que eu comecei a pensar sobre minha vida, foi isso que eu comecei a pensar sobre: estamos fazendo realmente tudo que Deus quer? Ou estamos dando um jeito de fazer a nossa vontade no meio do que Deus quer? E Deus me lembrou da história de um homem que achava que estava obedecendo, que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava. E este homem é Saul. E essa história de Saul, ela passa aqui em 1 Samuel 15. E tem toda uma história. Qual que é? Aqui Deus pede para Saul: olha, vá até aquela cidade e destrua todo o povo amalequita. Este povo era um povo mau segundo os olhos de Deus, porque era um povo que atacou Israel em Êxodo. Quando Israel sai do Egito, Deus liberta o povo. Então os amalequitas vão e atacam o povo de Israel. E Deus promete que um dia destruiria esse povo. Então aqui Israel já estava como uma nação, já tinha o seu rei, Saul. Então Deus dá uma direção para Saul: agora vá e destrua aquele povo. Não guarde nada, não pegue despojos de guerra, não pegue gado, não poupe ninguém, destrua todo aquele povo. Então Saul tinha uma missão, Saul tinha algo que ele deveria fazer. Deus especificou tudo que ele deveria fazer. Então Saul pega e fala: tudo bem, Senhor, então reúne o seu exército e vai. Ele vai e ataca aquele povo. Ele obedece ao Senhor, ele vai até o povo. Mas ele poupa o melhor do gado e poupa o rei amalequita. E não foi isso que Deus falou. Deus falou que não era para ele poupar nada, nem para ele pegar despojos de guerra, que não era para ele pegar nada. E ele poupa o povo. Então, o Samuel, que era o sacerdote da época, ele vai até Saul e questiona Saul: por que você fez isso? Por que você pecou aos olhos de Deus? Por que você não cumpriu exatamente o que Deus te pediu? Mas Saul, ele responde algo. E isso está aqui em 1 Samuel 15, 20. Ele responde assim: mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Sabe, aos olhos de Saul naquele momento, ele achou que tinha cumprido, porque afinal ele foi lá. Ele foi à cidade, ele destruiu o povo, ele atacou aquele povo. Então ele obedeceu a Deus. Segundo ele achou que obedeceu, não é? Pois é, mas ele poupou o rei, ele poupou o gado. E Deus falou que não era para ele fazer isso. Então Samuel vai até ele e fala que ele não obedeceu. E em um certo momento ele reconhece que ele não obedeceu, porque mais pra frente o texto continua. Mas preste atenção no detalhe que Saul fala. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. E aqui que está o ponto que eu acho central para a nossa vida. Saul, ele não obedece a Deus porque ele teve medo do povo, sabe? Então eu quero trazer isso para a nossa vida. Deus deu uma direção para cada um de nós. Todos os dias Deus dá direções do que deveríamos fazer, do que é para a gente fazer, e dá instruções como deve ser feito. Mas a gente não obedece. Sabe por que a gente não obedece? Porque a gente tenta dar um jeitinho. A gente até vai fazer o que o Senhor pediu, mas não da forma que Ele pediu. Porque temos medo da reação das pessoas.
Temos medo do que elas irão dizer sobre nós, do que elas irão pensar sobre nós. E isso tem paralisado muita gente. Sabe, por muito tempo eu fui assim. Eu tinha medo do que as pessoas poderiam fazer ou falar. Sabe, Deus mandava eu orar pelas pessoas e eu ficava me questionando, Senhor, mas e se ela não quiser a oração? E se eu não souber o que falar? E se ela não gostar? Sabe? Então, o medo me paralisava por muito tempo. Porque eu tinha medo da reação das pessoas. E muitas vezes nem acontecia. Na verdade, nunca aconteceu disso. De a pessoa não gostar ou da pessoa não querer. Sabe? Porque é uma direção de Deus. E por mais que não seja perfeito, é melhor a gente fazer algo obedecendo o que o Senhor quer, mesmo que não seja perfeito aos nossos olhos, do que desobedecer ao Senhor. Sabe? O medo tem paralisado a gente. O medo tem paralisado você. Porque Deus te dá direções, mas você tem medo do que as pessoas vão dizer, qual vai ser a opinião, do que irão falar. E cara, vão falar de qualquer jeito. As pessoas sempre vão falar, sempre vão questionar. Sabe por quê? Porque elas falavam de Jesus. Os fariseus questionavam Jesus o tempo inteiro, o difamavam. Falavam que o poder de Jesus, que ele fazia, os milagres, vinha do demônio. Você tem noção disso? Então a gente aprende com Jesus, a gente aprende com Saul, que se a gente deixar o medo nos paralisar, não obedeceremos a Deus. Mas Jesus é diferente. Jesus não deixou nada o paralisar. Jesus não deixou que o medo paralisasse o chamado dele. Sabe? Uma das partes mais legais da Bíblia, que eu acho muito forte, é quando Jesus está no Getsemane. Quando Jesus está no monte, prestes a tomar o cálice, então ele está com uma angústia mortal, sabe? Isso não tem como a gente imaginar, porque o corpo dele saía sangue de todo o corpo. E é muito interessante, é muito difícil a gente conseguir entender isso, a angústia que Jesus passava ali. E Jesus tinha chamado os discípulos com ele, para que orassem ao lado dele. Mas os discípulos acabaram dormindo, e isso para mim é mais uma lição. Nem sempre as pessoas que gostam de você vão estar ao seu lado. Elas podem até querer estar ao seu lado, mas elas não podem fazer muita coisa. Mas Deus pode. Porque Jesus, naquele momento, ele vira para o Senhor e diz, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Sabe? Essa tem que ser a resposta da nossa vida. Obedecer completamente ao Senhor sem nos importarmos com a angústia que estamos. Foi isso que Jesus fez. Essa foi a visão de Jesus, foi o que Jesus olhou. Não importava se as pessoas estavam ao lado dele, não importava se as pessoas falavam mal dele, caluniavam ele, diziam que ele era qualquer outro tipo de coisa, porque a única coisa que interessa é o que Jesus diz de nós. Sabe, o que Deus tem dito de você? O que você é? Você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, como você me enxerga? Pois um dia eu fiz essa pergunta para Deus, porque ao olhar para nós, somos completamente indignos. Então eu perguntei para Deus, falei, Senhor, eu sou uma pessoa completamente indigna, não mereço nada. Como que o Senhor olha para mim? Como você me vê? Porque eu não vejo um grande homem, eu não vejo ninguém muito grandioso. Então Deus me mostrou como Ele me enxergava. E a partir do momento que Ele me mostrou isso, foi como eu comecei a me mover. Comecei a me mover por como o Senhor me vê, não como eu me vejo, não como as pessoas me veem ou como as pessoas falam de mim. Mas sim o que o Senhor fala de mim, como o Senhor me vê. Porque como Deus nos enxerga é o que realmente somos. Podemos ainda não ver tudo isso, mas se nos posicionarmos e nos movermos em direção ao que o Senhor tem dito que nós somos, não vai importar mais a opinião das pessoas. Não vai importar se elas vão nos aplaudir, se elas vão nos criticar. E em certo momento isso pode até tentar nos afetar sim, mas aí fazemos como Jesus. Jesus se escondia nas orações. Jesus ia à oração ao Pai. E é isso que devemos fazer, orar ao Pai. Ele é o único que pode realmente curar o que temos dentro. Então o nosso foco, a nossa direção, a nossa obediência completa tem que ser ao Pai. Vivermos para Deus, vivermos para Cristo. Paulo diz uma das frases mais incríveis da Bíblia: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se a nossa direção de vida não for para isso, se a nossa vida não for entregue a isso, por que fazemos o que fazemos? Sabe? É um grande questionamento. Por que estamos fazendo isso? Estamos fazendo para Deus ou estamos fazendo para os homens, para receber aplauso das pessoas? Porque se for pelo aplauso das pessoas,
falharemos e continuaremos paralisados pelo medo da opinião delas. Seremos escravos da opinião delas, pois foi o que aconteceu com Saul. Ele não obedeceu pois teve medo das pessoas. Mas se os nossos olhos estiverem fixos em Cristo, que é o nosso modelo de vida, é como devemos ser pequenos cristos na terra, cheios do Espírito Santo, então o que vai importar é a opinião de Deus. É viver no centro da opinião de Deus, do que Deus quer de nós. A nossa vida tem que ser em busca em fazer a vontade de Deus, pois é só isso que importa. Nada mais importa a não ser viver Cristo. E se for preciso, morrer por Ele. Sermos apaixonados por Cristo nessa direção, em busca de Deus. Viver no centro da vontade de Deus, sem nos importarmos se as pessoas vão estar conosco ou não. Pois quem importa realmente em estar conosco é Cristo. Então viva a vontade de Deus, pois é muito mais importante viver o que Deus tem para nós do que a opinião das pessoas, do que o aplauso dos homens. Então eu gostaria de fazer uma oração neste momento para que nós entendamos isso, para que nós buscarmos mais disso, viver o que Cristo quer para nós. Feche seus olhos neste momento. Pai, neste momento eu quero te pedir e já te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará na vida de todos nós. Pai, que neste momento eu declaro pelo poder no nome de Jesus que o medo não vai mais paralisar nenhum de nós. O medo não vai mais paralisar as pessoas que estão assistindo este vídeo. A opinião das pessoas não irá mais parar o que o Senhor tem chamado para elas, o que o Senhor tem direcionado para todos nós. Senhor, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós, cada vez mais, cada momento mais, cada oportunidade mais. Ajude-nos a Te buscar para termos a força necessária, pois a força ela vem de Você, ela não vem de nós. Ajude-nos a viver no centro da Tua vontade, Senhor. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas o Senhor também nunca disse que seria fácil, mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. O Senhor derramou o Teu Espírito sobre nós, o Teu Espírito nos guia. Então, em nome de Jesus, ajude-nos a viver a Tua vontade. Nos guie, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a partir de hoje nós declaramos que não seremos mais escravos do que as pessoas irão pensar, mas viveremos no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus eu já oro e agradeço por isso, Pai. Amém.